Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula do Instituto de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje, o tema designado será das sessões 89 a 92. Lembrando a você que é aluno de uma classe regular, deve acessar a descrição deste vídeo para registrar a sua presença no formulário que está contido no link. Muito obrigado pela presença aqui. E hoje temos uma discussão muito importante de aspectos muito valiosos na história da igreja. Temos a sessão 89, que é conhecida como a Palavra de Sabedoria, e a sessão 92, que é a organização da primeira presidência. Então, vamos lá. Recordando as circunstâncias que precipitaram a revelação, sessão 89, Brigham Young disse: Acho que conheço tão bem as circunstâncias que levaram à proclamação da palavra de sabedoria quanto qualquer homem na igreja, embora eu não estivesse presente na ocasião para testemunhá-las. A primeira escola dos profetas foi realizada em uma pequena sala situada sobre a cozinha do profeta Joseph, em uma casa que pertencia ao bispo Whitney e que era anexa à sua loja, que provavelmente tinha cerca de 4,5 metros quadrados. Nos fundos desse prédio havia uma cozinha, provavelmente de 3 por 4,3 metros, contendo cômodos e dispensas. Acima dessa cozinha ficava a sala em que o profeta recebia revelações e na qual instruía seus irmãos. Os irmãos viajavam centenas de quilômetros até aquele lugar para frequentar a escola em uma pequena sala, provavelmente não maior que 3 por 4,5 metros. Quando se reuniam nessa sala após o de jejum, a primeira coisa que faziam era acender seus cachimbos e, enquanto fumavam, conversavam sobre as grandes coisas do reino e cuspiam por toda a sala. Assim que o cachimbo era apagado de suas bocas, uma grande quantidade de tabaco era então mastigada. Muitas vezes, quando o profeta entrava na sala para dar instruções à escola, encontrava-se envolto em uma nuvem de fumaça de tabaco. Isso, somado às reclamações de sua esposa por ter que limpar um chão tão imundo, fez o profeta refletir sobre o assunto, e ele consultou o Senhor sobre a conduta dos élderes no uso do tabaco. E a revelação conhecida como a Palavra de Sabedoria foi o resultado de sua indagação. Conforme o profeta recebeu, a revelação começou com o quarto versículo, como está agora traduzido. Os 3 primeiros versículos foram simplesmente uma introdução que ele deu à revelação. A revelação foi dirigida particularmente aos irmãos que frequentavam a Escola dos Profetas em Kirtland. Os santos no Missouri e na igreja em geral também foram convidados a se conformar às proibições da revelação. Versículo 1 da seção 89. Uma palavra de sabedoria, para o benefício do conselho de sumos sacerdotes reunido em Kirtland e da igreja, e também dos santos de Sião. A estrutura organizacional da igreja desenvolveu-se gradualmente. É evidente desde o início que a igreja deveria ser governada por conselhos. Mesmo antes da formação do primeiro sumo conselho da estaca ou da convocação do Quórum dos 12, as decisões eram tomadas em conselhos formados entre aqueles que ocupavam o ofício de sumo sacerdote. A referência nesta revelação ao Conselho de Sumos Sacerdotes reunidos em Kirtland refere-se aos envolvidos na Escola dos Profetas, que se reuniam no cenáculo da loja de Whitney. Esses santos em Sião refere-se aos membros da igreja que já haviam ido para o Missouri. Versículo 2. Para ser enviada como saudação, não como mandamento ou coerção, mas como revelação e palavra de sabedoria, manifestando a ordem e a vontade de Deus quanto à salvação física de todos os santos dos últimos dias. Conforme originalmente dada, a palavra de sabedoria não era obrigatória para a igreja como um mandamento. O Senhor, em sua sabedoria, foi paciente ao conceder um tempo e uma época para que seu povo crescesse no mandamento. O presidente Joseph F. Smith ofereceu a seguinte explicação: a razão, sem dúvida, pela qual a palavra de sabedoria foi dada, não por mandamento ou restrição, foi que, pelo menos naquela época,
Se tivesse sido dada como um mandamento, teria levado todo homem viciado no uso dessas coisas nocivas à condenação. Portanto, o Senhor foi misericordioso e deu-lhes uma chance de vencer antes de submetê-los à lei. Desde o início da década de 1930, no entanto, as proibições do mandamento, abster-se do uso de álcool, chá, café e tabaco, têm sido vistas como obrigatórias para os santos fiéis. A observância das mesmas é considerada um pré-requisito para o batismo e para a entrada no templo. A igreja tem sido frequentemente criticada por um padrão tão inflexível. Isso mantém milhares de pessoas boas fora da igreja, queixou-se amargamente o indivíduo. Tal queixa não chega ao cerne da questão. Se a igreja anunciasse hoje que seus membros não deveriam mais obedecer aos padrões desta revelação, todos os que deixassem de fazê-lo perderiam as bênçãos prometidas àqueles que aderem a seus padrões. Nada menos que a obediência a seus padrões trará as bênçãos prometidas. Versículo 3. Dada como princípio com promessa, adaptada à capacidade dos fracos e do mais fraco de todos os santos, que são ou podem ser chamados santos. A palavra de sabedoria, como muitos outros princípios, tem bênçãos específicas e particulares, prometidas àqueles que a vivem. Nós veremos dos versículos 18 a 21. O mais fraco de todos os santos. O pensamento transmitido por essa expressão é que todos os que desejam viver o mandamento serão abençoados com a capacidade de fazê-lo. Versículo 4. Eis que, em verdade, assim vos diz o Senhor, devido a maldades e desígnios que existem e virão a existir no coração de homens conspiradores nos últimos dias, eu vos adverti e previno-vos, dando-vos esta palavra de sabedoria por revelação. No mundo de hoje, o mal abunda. Homens gananciosos e conspiradores buscam riqueza e poder, comercializando prostituição, pornografia, armas, drogas, música vulgar e entretenimento ofensivo à luz de Cristo. Um alvo principal para sua avareza sempre serão nossas crianças. A indústria do tabaco comercializa um veneno viciante e mortal, e sabe disso. O lucro é sua única preocupação. Achamos necessário aprovar inúmeras leis que protegem os consumidores no supermercado, mas todos os tipos de influências destrutivas estão disponíveis nas ruas, em nossas escolas e até mesmo em nossos lares, por meio da televisão e da internet. Não há forma de maldade que alguém não disponibilize por um preço. Para dar aos seus desígnios malignos algum senso de respeitabilidade, eles os escondem atrás de frases fracas. Se te ofende, não compre. Por sua vez, espera-se que sejamos tão tolos a ponto de supor que, se não comprarmos algo maligno ou ofensivo, seremos poupados de seus efeitos. A lógica é precária. Nossa escolha de não operar uma fundição não nos protegerá contra a escolha de outro homem de fazê-lo. Todos respiramos o mesmo ar. Áreas para não fumantes em um restaurante oferecem pouca proteção ao não fumante. Novamente, a escolha de um homem de não consumir álcool dificilmente o protegerá de motoristas bêbados. Graças ao Senhor, o espírito e a direção das revelações da restauração são tais que não apenas somos alertados contra os desígnios de homens maus, mas um caminho de segurança é traçado para que possamos, na medida do possível, nos proteger de sua influência destrutiva em nossa sociedade. Versículo 5. Eis que não é bom nem aceitável aos olhos de vosso Pai que alguém entre vós tome vinho ou bebida forte, exceto quando vos reunis para oferecer vossos sacramentos perante ele. E eis que deve ser vinho, sim, vinho puro de uva da videira de vossa própria fabricação. No versículo 6. Argumentos convincentes podem ser apresentados para sustentar a ideia de que a expressão vinho puro se refere simplesmente ao suco de uva ou a um vinho com baixo teor de álcool. A linguagem dessa revelação deixa a impressão de que se trata de um vinho com baixo teor de álcool, ou seja, aquele
suco de uva recém-preparado que não foi colocado em fermentação em processos longos para se aumentar o teor alcoólico. E quanto a isso, nós hoje temos uma forte corroboração da ciência. Se antes era extremamente aceitável um cálice de vinho para proteger de doenças cardíacas, vocês podem conferir aí nessas matérias que coloquei na tela, que não é bem assim que os cardiologistas pensam hoje. Hoje não há essa segurança em dizer que as bebidas alcoólicas, o vinho, um cálice de vinho, faz bem à nossa saúde coronária. Então, quem quiser depois conferir, tá aí essas matérias bem interessantes. Versículo 7. E também bebidas fortes não são para o ventre, mas para lavar vosso corpo. Bebida forte é uma expressão bíblica usada para se referir a bebidas inebriantes. Levítico 10, 9, Números 6, 3, Deuteronômio 14, 26 e capítulo 29, 6. Não é simplesmente a embriaguez que é proibida aqui, mas o consumo de qualquer bebida que tenha a capacidade de intoxicar, de embebedar, independentemente de quão moderado seja o uso, com exceção do sacramento. O Senhor nos disse que bebidas fortes não são boas. Quem dirá que são? Perguntou Hiram Smith. Quando o Senhor diz que não são. Aquele homem que diz, posso beber vinho ou bebida forte sem que isso me faça mal, não é sábio. Mas alguns dirão, sei que me fez bem, pois estava fatigado e fraco em certa ocasião, e isso me reanimou e me revigorou. Isso é prova suficiente para mim. Pode ser para você, mas não seria para um homem sábio, pois todo espírito desse tipo só produzirá um langor maior quando seus efeitos cessarem de operar sobre o corpo humano. Mas você sabe que é beneficiado. Sim. Assim como o homem que hipotecou sua propriedade sabe que está aliviado de seus compromissos atuais, mas seu alívio temporário apenas amarra as cordas da escravidão com mais severidade ao seu redor. O álcool é um agente muito útil para limpar feridas e escoriações, sendo usado até hoje em desinfecções em geral, principalmente o álcool que nós chamamos a 70. Versículo 8. E também tabaco não é para o corpo, nem para o ventre, e não é bom para o homem, mas é uma erva para machucaduras e todo gado doente, a qual se deve usar com discernimento e habilidade. Aplicado com habilidade, um cataplasma de tabaco pode ser útil na cicatrização de cortes e hematomas do gado. A cauda de fumo é um remédio caseiro utilizado para combater piolhos, pulgões, cochonilhas e outras pragas em plantas. Versículo 9. E também bebidas quentes não são para o corpo, nem para o ventre. Essa linguagem é contemporânea aos dias em que a revelação foi dada. Hiram M. Smith e Jane M. Jodl observam em seu comentário que bebidas quentes significam chá e café, visto que essas duas bebidas eram as únicas de uso comum entre os membros da igreja e consumidas em alta temperatura na época em que a revelação foi dada. A razão pela qual essas bebidas foram condenadas foi por conterem uma droga que causava dependência e não pela temperatura em que eram ingeridas. Embora líquidos ingeridos a uma temperatura muito alta, com frequência e em grandes quantidades, fossem prejudiciais. Mas a principal objeção ao chá e ao café é a droga que contém. Segue-se, logicamente, que qualquer outra bebida que contenha uma droga ou elemento prejudicial está sujeita à mesma objeção, independentemente da temperatura em que seja ingerida. Nós hoje vemos diversos jovens e adultos também consumindo esses energéticos. Não estão incluídos na palavra de sabedoria, mas pelo Espírito. Nós, membros da igreja, devemos discernir o uso dessas substâncias. Se há substâncias que possam fazer mal ao nosso corpo, nós devemos sabiamente evitá-las. Versículos 10 e 11. E também em verdade vos digo, todas as ervas salutares indicou Deus para a constituição, natureza e uso do homem.
toda erva em sua estação e toda fruta em sua estação, todas essas para serem usadas com prudência e ação de graças. Ilustrando o significado desta frase, Joseph Fielding Smith disse: alguns tropeçaram no significado da expressão e argumentaram que grãos e frutas só deveriam ser usados na estação de seu crescimento e quando estivessem maduros. Não é essa a intenção, mas qualquer grão ou fruta está fora de época, independentemente da época do ano, se for imprópria para consumo. A maçã debaixo da árvore, machucada e podre, está fora de época, enquanto o bom fruto está esperando para ser colhido da árvore. Versículo 12. Sim, também a carne de animais e a das aves do ar, eu, Senhor, indiquei para uso do homem, com gratidão. Contudo, devem ser usadas moderadamente. O consumo de carne não é proibido por esta ou qualquer outra revelação de Deus. Essa revelação, no entanto, determina que a carne seja usada com prudência, com ação de graças, com parcimônia e, de preferência, em tempos de inverno, frio ou fome. Revelações anteriores já haviam abordado questões relativas ao uso de carne pelos santos. A primeira anunciava que qualquer pessoa que proibisse o uso de carne o fazia sem a autoridade de Deus, pois os animais do campo e as aves do céu haviam sido ordenados por Deus para o uso do homem como alimento e vestuário. Doutrina e Convênios 49:19. Na segunda revelação sobre o assunto, o Senhor disse aos santos que a plenitude da terra é vossa, os animais do campo e as aves do céu, e tudo o que sobe nas árvores e anda sobre a terra. Tudo isso foi criado para o benefício e uso do homem, como alimento para fortalecer o corpo e vivificar a alma. Como acontece com todas as coisas que o Senhor nos deu, estas devem ser usadas com bom senso, não em excesso. Doutrina e Convênios 59, versículos 16 e 18 a 20. Ai do homem que derrama sangue ou que consome carne e não tem necessidade disso, advertiu o Senhor, em Doutrina e Convênios 49:21. Na tradução de Joseph Smith de Gênesis 9:8 a 11, aprendemos que após o dilúvio, Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E o medo e o terror de vós estarão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves do céu, sobre tudo o que se move sobre a terra, e sobre todos os peixes do mar. Nas vossas mãos eles são entregues. Todo ser vivo que se move vos servirá de alimento. Assim como a erva verde, vos dei todas as coisas, mas o sangue de toda a carne que vos dei por alimento será derramado sobre a terra, o que lhe tira a vida, e o sangue não comereis. E certamente o sangue não será derramado somente por alimento, para salvar as vossas vidas, e o sangue de todo animal requererei das vossas mãos. Versículo 13. Agrada-me que não sejam usadas a não ser no inverno ou em tempos de frio ou de fome. Quando essa revelação foi impressa pela primeira vez em Doutrina e Convênios, em 1835, o Livro de Mandamentos, não havia vírgulas após esta frase: And it is pleasing unto me that they should not be used, vírgula, only in times of winter, or of cold, or famine. A adição da vírgula esclarece o significado do texto, enfatizando assim a importância da pontuação adequada. A adição da vírgula está em harmonia com o contexto da revelação, que é o de que a carne deve ser usada com moderação. Versículo 18. Aí já entramos nas promessas da revelação. E todos os santos que se lembrarem de guardar e fazer estas coisas, obedecendo aos mandamentos, receberão saúde para o umbigo e medula para os ossos. Os santos que obedecem aos princípios apresentados nesta revelação são herdeiros legítimos de suas promessas. Isso pressupõe, como afirma o versículo, que estejam andando em obediência a todos os mandamentos. A promessa de bênçãos não se estende àqueles que guardam a palavra de sabedoria isoladamente dessa obrigação do convênio. Aqueles que não são os santos e que obedecem aos princípios de saúde aqui defendidos serão recompensados por fazê-lo.
mas não têm direito às bênçãos associadas à vivência deste princípio em harmonia com a plenitude da lei do Evangelho. Simbolicamente, o umbigo representa a fonte original de nutrição e força para cada alma nascida neste mundo. A medula representa a fonte de força para os ossos. A metáfora tem origem em um dos provérbios e diz: Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Provérbios 3, 7 e 8. Dessa forma expressiva, o antigo sábio nos lembra que a obediência aos mandamentos de Deus traz um corpo saudável. A linha de pensamento é que confiar em Deus traz paz de espírito, o que, por sua vez, promove a boa saúde, que, por sua vez, traz uma vida longa e feliz. Versículo 19. E encontrarão sabedoria e grandes tesouros de conhecimento, sim, tesouros ocultos. É a sabedoria e ao conhecimento espirituais que se faz referência nesse texto. A revelação não se refere à sabedoria e ao conhecimento do mundo. Limpeza moral, pureza de alma e o reconhecimento de que o corpo é um templo divino e não deve ser poluído com o que é impuro ou sujeito a vícios, não são requisitos para estudar nas grandes universidades humanas. São, no entanto, absolutamente necessários para aqueles que desejam obter o conhecimento que só vem pelo espírito de revelação. Era a necessidade daqueles irmãos que frequentavam a escola dos profetas em Kirtland de atingirem o padrão que suscitou essa revelação. Ao fazê-lo, prepararam seus corações e mentes para receber verdades e entendimento que, de outra forma, teriam permanecido ocultos para eles. Entendemos que a observância da palavra de sabedoria é uma chave essencial para obter conhecimento e compreensão das verdades. E verdades essas espirituais. Não se trata simplesmente de uma lei de saúde. Haveria pouco propósito em prolongar a vida de alguém se ela não estivesse repleta de luz e verdade. Evitar o câncer, por exemplo, por mais maravilhoso que isso seja, não é tão importante quanto poder sonhar, entreter anjos ou obter respostas às suas orações. E é interessante que nós, hoje, até para defender a palavra de sabedoria, tentamos encontrar argumentos nas evidências científicas. E nós sabemos que o conhecimento humano é falho, muda a todo momento. Então, eu citei para vocês que antes se achava interessante um cálice de vinho antes das refeições para prevenir doenças cardíacas. Hoje já não é mais assim. Então, a sabedoria humana é totalmente volátil. Nós não precisamos desses artigos científicos ou dessas descobertas científicas para corroborar o princípio da palavra de sabedoria. A resposta simples é: porque o Senhor ordenou através de seu profeta. É por isso. Não é por conta de artigo X, Y, Z. É porque é palavra do Senhor. Versículo 20: E correrão e não se cansarão, e caminharão e não desfalecerão. A promessa dada nesse versículo está expressa na linguagem de Isaías, que escreveu o seguinte: Não sabes? Não ouviste o que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não há esquadrinhamento do seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm força. Até os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente tropeçarão. Mas os que esperam no Senhor subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 28 a 31. Aqui, Isaías nos lembra que Deus não se cansa nem dorme, seu conhecimento é infinito. Esse é o Deus que nos deu o fôlego da vida e de quem devemos buscar a força para sustentá-la. Isaías nos lembra que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que são encontrados andando em obediência aos mandamentos, renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Com o auxílio dessa revelação, podemos também dizer que não haverá busca em seu entendimento, pois dos tais é a promessa de sabedoria, de conhecimento e de tesouros escondidos. Todas as coisas
reservadas para os obedientes. É interessante que essas promessas são feitas para nós no templo. Então, claro, o Senhor fará isso por nós, e 2, como são atributos divinos, atributos de Deus, são os atributos que nós desenvolveremos ou herdaremos à medida que formos proclamados deuses por conta da fidelidade aos convênios que firmamos com Ele. Versículo 21. E eu, o Senhor, faço-lhes uma promessa de que o anjo destruidor passará por eles, como os filhos de Israel, e não os matará. Amém. Essa referência ao anjo destruidor nesse texto deve ser entendida figurativamente ou literalmente? A resposta, ao que parece, é das duas formas. Certamente houve aqueles cujas vidas foram destruídas por não cumprirem os princípios dados na palavra de sabedoria. Ainda haverá outros que perderão suas vidas de maneira semelhante. Dado também que essa revelação não pode, no sentido próprio, ser vivida isoladamente de todos os mandamentos do Senhor e, portanto, de todas as suas promessas, também pensaríamos que certamente chegará o tempo em que os anjos do céu se vingarão dos ímpios, como fizeram entre os primogênitos dos egípcios. Êxodo 12, versículos 23 e 29. Vamos para a seção 90. Essa revelação veio em resposta às orações do profeta e de seus irmãos e se concentra na organização da primeira presidência, que ocorreria 10 dias depois. Naquela ocasião, 18 de março de 1833, Sidney Rigdon e Frederick G. Williams foram designados pelo profeta como seus conselheiros na presidência do sumo sacerdócio. Naquela ocasião, muitos dos irmãos tiveram uma visão celestial do Salvador e assembleias de anjos. Versículo 2: Portanto, serás abençoado daqui em diante, tu que possuís as chaves do reino que te foram dadas. Reino esse que está surgindo pela última vez. Houve muitas dispensações do Evangelho, ou, em outras palavras, muitos casos em que as verdades da salvação foram dispensadas novamente dos céus. A nossa, porém, é a dispensação da plenitude de todas as dispensações passadas. Ela representa a última vez que o Evangelho será restaurado antes que Cristo venha em julgamento sobre os iníquos e comece a governar e reinar pessoalmente sobre a terra. Versículo 3: Em verdade te digo, as chaves deste reino jamais te serão tomadas enquanto estiveres no mundo, tampouco no mundo vindouro. Revelações anteriores declararam que somente Joseph Smith poderia receber revelações para toda a igreja. Essas revelações, no entanto, continham uma cláusula de que isso ocorreria a menos que o Senhor colocasse outro em seu lugar. Se isso acontecesse, contudo, até mesmo a revelação que identificaria o sucessor de Joseph Smith deveria vir por meio dele. Doutrina e Convênios 28:7, seção 35:18 e 43:3. O texto atual não contém essa cláusula, mas, em vez disso, promete que Joseph Smith possuirá as chaves do reino tanto na vida quanto na morte. Assim, parece que o profeta esteve em provação por um tempo e que, tendo provado a si mesmo, esse período havia terminado. Versículo 5: E todos os que receberem os oráculos de Deus, que se acautelem de como os consideram, para que não os menosprezem e se ponham, assim, sob condenação, e tropecem e caiam quando descerem as tempestades, e assoprarem os ventos, e caírem as chuvas, e baterem contra sua casa. Um oráculo é uma declaração breve. Um oráculo de Deus é aquilo que foi proferido por meio de revelação divina. É direito da primeira presidência receber os oráculos, a palavra de Deus, para toda a igreja. Doutrina e Convênios 124, 126. Ocasionalmente, nos referimos àqueles por meio de quem a palavra de Deus vem como oráculos. Versículo 6. E também em verdade eu digo a teus irmãos Sidney Rigdon e Frederick G. Williams, que perdoados também lhes são os seus pecados, e eles são considerados iguais a ti, na posse das chaves deste último reino. O princípio aqui estabelecido
é que os conselheiros em uma presidência podem agir no lugar do presidente quando o fazem sob sua direção. Não se pretende sugerir que os conselheiros sejam iguais em autoridade ao presidente, mas sim que devem ser considerados iguais quando agem sob sua autoridade. É por essa razão que são designados como conselheiros e não como presidentes. Impus minhas mãos sobre os irmãos Sidney e Frederick, relatou o profeta, e os ordenei a tomarem parte comigo na posse das chaves deste último reino e a auxiliarem na presidência do sumo sacerdócio como meus conselheiros. Lembre-se de que foi a Joseph Smith que foi dito que ele possuiria as chaves do reino neste mundo e no mundo vindouro, não a seus conselheiros. Também deve ser lembrado que a desobrigação de um presidente traz consigo a desobrigação de seus conselheiros. O mesmo princípio se aplica às presidências dos diversos auxiliares do sacerdócio. Em cada caso, o conselheiro tem o poder de agir em nome do presidente, quando o faz sob a direção deste, e em cada caso, o conselheiro é desobrigado com a desobrigação do presidente. Versículo 8. Para que dessa forma sejam aperfeiçoados em seu ministério para a salvação de Sião e das nações de Israel e dos gentios, todos os que crerem. As nações de Israel, isto é, as 12 tribos de Israel, estão atualmente espalhadas entre todas as nações da terra. Missionários, munidos do livro de Mórmon, ainda irão a todas as nações, tribos, línguas e povos, para mostrar aos remanescentes da casa de Israel as grandes coisas que o Senhor fez por seus pais, e para que conheçam os convênios do Senhor de que não foram rejeitados para sempre. A mensagem da restauração também deve ser levada tanto a judeus quanto a gentios, para que também saibam que Jesus é o Cristo, o autor e a fonte de salvação. Versículo 9. Para que pela tua administração recebam a palavra, e pela administração deles a palavra chegue aos confins da terra, primeiro aos gentios e depois, eis que se voltarão para os judeus. Como o evangelho foi primeiro aos judeus na dispensação meridiana e eles o rejeitaram pela justiça do Senhor nesta dispensação da plenitude dos tempos, ele deve ir primeiro aos gentios e só depois aos judeus. Assim disse que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Nefe, falando acerca de 600 anos antes de Cristo nascer entre os judeus, profetizou dizendo: E chegará o tempo em que ele se manifestará a todas as nações, tanto aos judeus como aos gentios. E depois de se haver manifestado aos judeus e também aos gentios, então se manifestará aos gentios e também aos judeus. E os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. 1 Nefe 13:42, Lucas 13:30. Versículo 10. E então virá o dia em que o braço do Senhor se revelará em poder para convencer as nações pagãs, casa de José, do evangelho de sua salvação. Esse braço do Senhor se revelando em poder é uma alusão a quando você vai fazer alguma coisa que você arregaça as mangas, então é isso que o Senhor vai fazer para realizar a sua obra. Ele vai revelar o seu braço de poder. Essas nações pagãs referem-se aí às nações que não conhecem o Deus verdadeiro. E a casa de José consiste nas tribos de Efraim e Manassés. Sobre a casa de José, Moisés disse: Sua glória é como a do primogênito do seu novilho, significando que a primogenitura é sua. E seus chifres, um símbolo de autoridade aí, são como os chifres de unicórnios. Com eles ele reunirá os povos até os confins da terra. E estes são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. Deuteronômio 33:17. Versículo 11. Pois acontecerá nesse dia que todo homem ouvirá a plenitude do evangelho em sua própria língua e em seu próprio idioma, por meio daqueles que são ordenados com esse poder pela administração do Consolador que se derrama sobre eles para revelar Jesus Cristo. Não apenas nos é prometido que o evangelho será levado a todos de todas as nações, tribos, línguas e povos, mas também que será levado a eles em sua própria língua. Além disso, a alma nos diz: o Senhor concede a todas as nações de sua própria nação e língua, a cada uma a sua palavra, sim, com sabedoria, tudo o que ele considera adequado que tenham. Alma 29:8.
Nefe nos assegurou que a grande cena final não ocorrerá até que haja congregações dos santos sobre toda a face da terra. 1 Nefe 14:12, as quais João, o revelador, nos diz que também haverá aqueles que foram ordenados reis e sacerdotes. Apocalipse 5, 9 e 10, na casa do Senhor, entre todas as nações da terra. Versículo 13: E quando tiveres terminado a tradução dos profetas, presidirás, daí em diante, os negócios da igreja e da escola. No cânone hebraico ou o Velho Testamento, os profetas maiores são seguidos por uma coleção de oráculos proféticos menores, comumente designados como os 12 profetas menores. É a esses livros que nos referimos aqui. O profeta havia retornado ao trabalho nesses livros após concluir seu trabalho no Novo Testamento em 2 de fevereiro de 1833. A seção 91, recebida no dia seguinte, indicava que o profeta havia chegado àquela parte do Velho Testamento conhecida como Apócrifos, que sua cópia da Bíblia continha, daí sua indagação sobre se ela deveria ser traduzida. A escola é uma referência à escola dos profetas. Versículo 14. E de tempos em tempos, conforme for manifestado pelo Consolador, receberás revelações para desvendar os mistérios do reino. Ninguém vive em um dilúvio constante de revelações. Os tesouros do céu não são distribuídos de forma manal. É pouco a pouco, linha sobre linha, preceito sobre preceito, de tempos em tempos. Versículo 15. E porás em ordem as igrejas, e estudarás e aprenderás, e familiarizar-te-ás com todos os bons livros e com línguas, idiomas e povos. A referência aí às diversas igrejas são as diversas congregações da igreja. Na época dessa revelação, a igreja tinha menos de 3 anos de existência e divisões geográficas como alas, estacas e missões não existiam. Espera-se que o povo do Senhor esteja familiarizado com todos os bons livros e que seja estudante de literatura, arte, história, línguas e música. De fato, tudo que ilumina a mente tem seu devido lugar no Evangelho de Jesus Cristo. Isso não é o fim da questão, pois também deveria ser sua responsabilidade escrever os melhores livros, produzir a arte mais refinada, compor a música mais edificante e inspiradora e fazer bem tudo mais que eleva e enobrece a humanidade. Visto que temos um programa da igreja, o Fundo Perpétuo, justamente de educação, nos incentivando sempre a buscarmos esses conhecimentos que o Senhor ordenou e qualificação para esta vida e para ajudar todos aqueles que são membros do reino dos céus. Versículo 16. E esta será a vossa ocupação e missão por toda a vida, presidir os conselhos e pôr em ordem todos os negócios desta igreja e reino. A primeira presidência a quem essa revelação foi dada presidiria não apenas as reuniões do conselho, conforme determinado pela revelação, mas também qualquer reunião da igreja da qual participasse. E é interessante que em inglês a gente poderia até traduzir como presidir em conselho. Então não é um ato isolado, tudo na igreja é feito por meio de conselhos. Versículo 17 e 18. Não vos envergonheis, nem vos confundais, mas sede admoestados em vossa altivez e orgulho, porque são uma armadilha para a vossa alma. Ponde em ordem vossa casa, afastai de vós a indolência e a impureza. Eu vejo esse versículo 17 como muitas vezes nós nos deixamos ser confundidos e envergonhados por pessoas de outras fés que vêm debater o evangelho conosco. Às vezes nós não sabemos onde fica a escritura e ficamos envergonhados. Às vezes nós não sabemos onde achar ensinamento tal e tal na Bíblia ou no livro de Mórmon em Doutrina e Convênios. E muitas vezes nós não temos a crença devida ou a convicção devida nas doutrinas que nós próprios ensinamos e assim ficamos confusos quando ouvimos isso ou aquilo em algum blog, em algum vídeo ou coisa do tipo, tá?
E aí ele diz: "Deixa de preguiça, afastai a indolência e a impureza, vai atrás disso. Eu já te dei uma lei anterior, a seção 89, né, que essa busca de conhecimento eu vou te dar tesouros ocultos, não precisam ser envergonhados nem confundidos". Versículo 24: "Buscai diligentemente, orai sempre e sede crentes, e todas as coisas contribuirão para o vosso bem, se andardes retamente e vos lembrardes do convênio que fizestes uns com os outros". Cabe a nós examinar a palavra do Senhor para que possamos obter uma compreensão clara dos princípios da vida eterna, pois é em harmonia com esses princípios que todas as bênçãos do céu são obtidas. Tal busca não pode ser realizada sem oração e a companhia do Espírito do Senhor. Aqueles que buscam com fé são recompensados na mesma moeda. Enquanto os descrentes, aqueles que se recusam a buscar as coisas do Espírito, tornam-se cada vez mais restritos em seus pensamentos e entendimento, pois começam a perder até mesmo a luz que antes possuíam. Em linguagem semelhante, Moroni aconselhou que pedíssemos ao Pai, em nome de Jesus, tudo o que precisardes. Não duvideis, mas crede e começai como nos tempos antigos. Vinde ao Senhor de todo o vosso coração e operai a vossa própria salvação com temor e tremor perante Ele. Mórmon 9:27. Esse lembrai-vos do convênio que fizeste uns com os outros, quer dizer que nós não somos salvos separada e individualmente. Ninguém que compreenda o Evangelho de Jesus Cristo diria fui salvo, sugerindo que, independentemente de seu relacionamento com a comunidade dos santos, obteve salvação. Uma organização eclesiástica é essencial para a proclamação do Evangelho e a realização das ordenanças de salvação. Não nos batizamos. O mais justo de todos os homens não pode conferir o sacerdócio a si mesmo, nem um homem ou uma mulher pode se dar a investidura. Todos os convênios do Evangelho são convênios comunitários. No batismo, por exemplo, fazemos o convênio de chorar com os que choram e consolar os que necessitam de consolo. Mosias 18:9. Moisés levou os filhos de Israel ao Sinai para que o Senhor pudesse fazer deles um povo do convênio, um reino de sacerdotes e uma nação santa, não um reino de indivíduos. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Esse tem sido o padrão para aqueles que buscam a salvação em todas as dispensações do Evangelho. Versículos 25 a 27. Que a vossa família seja pequena, especialmente a do meu servo idoso Joseph Smith Jr., no que se refere aos que não pertencem à vossa família, a fim de que as coisas que vos são supridas para realizar minha obra não sejam tomadas de vós e dadas a quem não é digno, e sejais assim impedidos de realizar as coisas que vos mandei. Essa instrução é dirigida aos chefes de família, não tem nada a ver com o número de filhos que lhes nascerão. É uma expressão de preocupação com o tamanho de sua família estendida, que frequentemente incluía amigos que buscavam abrigo e socorro neles. Se fossem excessivamente generosos, prejudicariam sua capacidade de realizar as coisas que o Senhor os havia chamado a fazer. Joseph Smith Sr., devido à sua natureza bondosa, foi particularmente advertido. Esse mesmo princípio deve nos guiar nos assuntos da igreja. Embora sempre desejemos ajudar os necessitados, não seria sábio que todos os recursos da igreja fossem doados aos pobres, privando-a assim da capacidade de cumprir sua missão maior de construir templos e proclamar o evangelho a todas as nações da terra. Versículo 28. E também em verdade vos digo, desejo que minha serva Viena Jaca receba dinheiro para pagar suas despesas e suba para a terra de Sião. Quem se interessar por Viena já, teremos uma aula exclusiva ministrada pela irmã Tatiane Porto toda terça às 20h30 sobre as mulheres nas escrituras e é uma aula específica destinada a Viena Jaque, da qual esse versículo fala. Viena Jaque era uma mulher que havia sido gentil com o profeta e cuidado de suas necessidades, quando ele próprio se encontrava em necessidade e havia ajudado os eldres. E ela agora estava, por revelação, a receber a ajuda com meios para que pudesse se reunir com os santos em Sião.
Vamos agora para a seção 91. Doutrina e Convênios 91 foi revelada um dia após a seção 90. O profeta estava, naquela época, envolvido na revisão da Bíblia, Doutrina e Convênios 90:13. A Bíblia da qual ele estava fazendo suas correções continha os apócrifos. Assim, ele perguntou ao Senhor se deveria revisar aqueles livros. Essa revelação indicou que não era necessário que ele o fizesse. Um escrito apócrifo, explicou Hugh Nibley, é aquele que foi aceito como escritura inspirada por qualquer grupo cristão ou judaico em qualquer época. Quando tais textos são reunidos e examinados, verifica-se que, quase sem exceção, revelam todas as características de uma escritura verdadeira. Os manuscritos que os contêm são tão antigos quanto, e às vezes até mais antigos do que muitos dos livros canônicos, ou seja, os livros da Bíblia. São encontrados nos mesmos lugares e condições, foram antigamente usados nos mesmos usos, falam das mesmas coisas nos mesmos termos e fazem a mesma reivindicação de origem divina. É claro, por exemplo, que a comunidade de Qumran considerava o Livro dos Jubileus, o Testamento dos 12 Patriarcas, o Apocalipse de Baruque, a Assunção de Moisés, os Salmos de Salomão e muitos outros escritos tão sagrados quanto qualquer coisa na Bíblia. De fato, esses documentos se assemelham tanto às Escrituras e entre si que até hoje não há acordo entre seus leitores devotos ou entre os especialistas que estudam sobre o que é realmente apócrifo na Bíblia e o que é realmente bíblico nos apócrifos. Supomos que nenhuma era foi poupada de seus charlatões e falsificadores espirituais. Nefe nos disse que muitas coisas claras e preciosas foram tiradas da Bíblia. 1 Nefe 13, 26 a 29. Essa revelação afirma que os que praticavam tais maldades também acrescentaram livremente aos livros sagrados. Versículo 1. Em verdade, assim vos diz o Senhor com referência aos apócrifos. Há muitas coisas neles que não são verdadeiras e estão, na maior parte, traduzidas corretamente. A palavra apócrifos tem sido usada de forma tão diferente que seu significado próprio é frequentemente confundido. Essa confusão surge em parte da ambiguidade do uso antigo da palavra e em parte de sua aplicação moderna a um grupo de livros associados ao período intertestamentário. Etimologicamente, a palavra significa secreto ou oculto. Alguns sugeriram que o conteúdo desses livros é de tal natureza que eles deveriam ser mantidos ocultos, por conterem mistérios ou conhecimentos esotéricos profundos ou sagrados demais, para serem confiados a não iniciados. É o que diz o segundo Esdras 14, 45 a 46, um dos livros apócrifos. Outros sugeriram que o termo era usado por aqueles que defendiam que tais livros deveriam ser mantidos ocultos devido à sua natureza espúria ou herética. Assim, o termo tinha um significado tanto honroso quanto depreciativo. De acordo com o uso geral atual, apócrifos é a designação dada a uma coleção de 14 ou 15 livros escritos durante os últimos 2 séculos antes de Cristo e o primeiro século da era cristã. Nenhum desses livros está incluído no cânon hebraico. Todos eles, no entanto, com exceção de 2 Esdras, são encontrados na versão grega do Antigo Testamento, conhecido como Septuaginta. Versículos 4 a 6. Portanto, aquele que os ler, que o compreenda, pois o Espírito manifesta a verdade, e aquele que for iluminado pelo Espírito se beneficiará com eles. E aquele que não receber pelo Espírito não poderá ser beneficiado. Portanto, não é necessário que sejam traduzidos. Amém. Embora alerte contra coisas que foram acrescentadas aos apócrifos por homens que os planejaram, essa revelação não os rejeita como falsos. Simplesmente afirma que devem ser discernidos pelo Espírito. Esse princípio se aplica à leitura das Escrituras, bem como a todos os outros livros. Seção 92. Frederick G. Williams, que havia sido chamado para ser membro da primeira presidência,
em Doutrina e Convênios 96, é aqui chamado para ocupar um lugar na firma unida ou ordem unida, que por sua vez tem a responsabilidade de supervisionar os negócios da igreja. Versículo 1. Em verdade, assim diz o Senhor: dou à ordem unida, organizada conforme o mandamento previamente dado, uma revelação e mandamento com referência ao meu servo Frederick G. Williams, de que o recebais na ordem. O que digo a um, digo a todos. O Senhor estava falando a todos os membros da firma unida ao ordenar que recebessem Frederick G. Williams como membro de sua firma comercial cooperativa. Versículo 2. E também te digo, meu servo Frederick G. Williams, serás um membro ativo nessa ordem. E se fores fiel na obediência a todos os mandamentos anteriores, serás abençoado para sempre. Amém. O irmão Williams não deveria se conter em contribuir para a ordem por ser um membro mais novo. Da mesma forma, todos os novos membros da igreja são recebidos em plena comunhão e espera-se que sejam membros ativos no serviço do reino. E nós, estamos sendo membros ativos no serviço do reino?